segundo workshop O Significado da Paisagem, obra com a qual se celebra o centenário de nascimento do fotógrafo gaúcho Francisco de Sales Marques Corrêa, e para o qual nós convidamos o senhor Luiz Afonso Costa, que tem Tupanciretã um blog. Tupanciretã, que é a cidade cenário da vida profissional do fotógrafo no Rio Grande do Sul, uma cidade que está situada no Planalto Médio, a caminho das margens do rio Uruguai, no vértice do estado que entre os dois países, Argentina e Uruguai. Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui, professor Vitor Aquino. É um orgulho para um tupanciretanense que se deslocou do centro do Rio Grande do Sul para estar aqui com prazer e satisfação, junto com esses demais mestres aqui também, os professores Pelópidas, Humberto e Massar. É uma satisfação estar aqui. E me permitindo, professor, eu trouxe um pequeno audiovisual aqui para contar e expor esse trabalho que está me gratificando. E digo assim que o seu livro, em homenagem ao seu pai, está servindo nos últimos tempos de algum parâmetro para mim até mudar o meu jeito de fazer fotografia e contar aquela história. Então, paisagem, a história da fotografia. Então está mudando e eu estou me gratificando bastante no dia a dia. E um pouco eu trouxe aqui para contar para vocês, até para vocês conhecerem um pouco. É uma cidade, então, no centro do Rio Grande do Sul, que a base nossa econômica é a agricultura, que o principal rio que nós temos lá é o Rio Jaguari, que da cidade de Jaguari ele é 100% natural, não tem descarga nenhuma cidade, então as águas de superfície podem ser usadas para consumo humano. A cidade hoje tem esse visual aqui. Nós estamos com 23.300 habitantes, a média de uma criança nasce por dia, uma criança por dia. Nós estamos vendo aqui a imagem, primeiro local que seu pai trabalhou é essa igreja que continua lá no mesmo local, na avenida principal, a antiga Rua do Comércio, hoje é a Avenida Vaz Ferreira, em nome do nosso primeiro empreendedor e maior empreendedor de Tupanciretã, Franquelin Vaz Ferreira. Aqui uma oportunidade que Jânio Quadros teve em Tupanciretã. Ao lado da nossa ferrovia, da nossa estação férrea, foi montado um palco e ali ele esteve, ali, fez o seu trabalho político, né? E depois seguiu à frente. Era comum na ocasião, os políticos do Getúlio Vargas, eles atravessavam o Rio Grande de trem. E muitos nem saíam do trem, o trem dava uma parada e o último vagão era como se fosse um palanque. E ali mesmo o Getúlio fazia o discurso e tal, e terminou, aí o apitava e ia embora. Mas foi lá, o Jânio Quadros, assim, foi o Juscelino, assim, antes. Foi o Jango, foi mais de uma vez, como ministro, inclusive, sempre de trem. O único que desceu lá de avião foi o Carlos Lacerda. E fizeram um churrasco no próprio aeroclube. E ele desceu de uma DC-3, fez o discurso, comeu e tal, e foi embora. Subiu no avião e foi para Cruz Alta. São fatos interessantes que, como o professor falou, eu vou postando no decorrer do tempo, fazendo um histórico que fique registrado, né? Então, é muito importante isso aí. Aqui também, nós temos aqui dos anos 70, os nossos carnavais lá, onde, como acontece aqui em São Paulo também, em outros municípios tantos, onde a gente constata o divertimento. São pessoas e figuras importantes de Tupanciretã, naquele período também, e ficaram marcados, fica registrado também. Aqui nós estamos vendo o Franquelin Vaz Ferreira, o nosso maior empreendedor. E nós tivemos em Tupanciretã, claro, em parceria com outros, que levou
a energia elétrica para o nosso vilarejo, né? Lá pelos anos 1894. Dentro da ideia de cinema e cultura, eu pensei na mesa que estaria aqui comigo, né? Então eu li o folder e aí eu pensei na memória, né? Da minha memória, o que eu tinha de cinema e relacionando com a questão da paisagem, o trabalho de um fotógrafo numa cidade. Aí eu fui à internet para achar esse lugar, reforçar a minha memória, e nela eu encontrei a literatura. Eu dei o título de Meia Dúzia de Autorretratos. São 6 autorretratos da minha cidade. Eu sou nascido, criado na cidade de São Paulo. E eu tentei achar afetivamente a minha leitura, né? Qual o trabalho de um fotógrafo numa outra cidade, que eu não conhecia ainda, é bem distante, mas que tem essas características, e como é que se forma um retrato da minha cidade, uma cidade grande, né? Uma cidade expressiva na América Latina pelo seu tamanho e sua cultura. Então eu selecionei alguns filmes, mas eu não vou passar nenhuma imagem, uma imagem visual. Eu vou tentar contar coisas para que vocês depois linkem, isso é fácil, né? Mas eu estou tentando mostrar a dificuldade de eu lembrar disso que está na minha infância e adolescência. Então eu escolhi essa meia dúzia de filmes para falar dessa importância desses fotógrafos que viabilizaram em qualquer cidade, seja Tucumã, seja na minha, ou Nova York, ou qualquer outra, essa vontade da gente se retratar. Que hoje está no celular, algumas pessoas aqui tiraram fotos particulares, outros fazendo um registro aqui oficial, vamos chamar assim. Mas o que fica? A sensação de que a gente quer fazer uma coisa e algumas pessoas estão profissionalmente ajudando a gente. Porque o Vitor ele faz esse livro, né, baseado no seu pai, né, que é um mediador, um dos primeiros mediadores, que nos traz paisagens de lugares profundos do Brasil, né, de um outro tempo, e que é um mediador qualificado, não é um mediador qualquer. Porque hoje, nesse momento em que a gente tem as tecnologias da imagem massificadas, e no livro, né, ele traz, por exemplo, a memória de outros equipamentos que não tinham a conveniência que a gente tem hoje. Cada um aqui tem uma câmera de fotográfica, uma câmera de vídeo, um gravador, né, talvez até 2, e a gente tem uma massificação disso. E essa massificação, ela é feita por mediadores que necessitam cada vez mais dessa mediação qualificada. E teu pai era um mediador qualificado. Tem uma cena no livro que é descrita, né, que ele salva, né, uma fotografia lá do Barbetos, e que a filha do Barbetos, que é esse fotógrafo que era uma referência em Porto Alegre, a partir da técnica da retocagem que ele tinha aprendido no início da vida dele. E aí a gente tem essa descrição, né, de alguém que fez um aprendizado profundo sobre a fotografia, né? Mas quando eu fiz essa pergunta, o que fica quando o pai desaparece no mundo é porque a memória é isso. Eu fiz essa pergunta para mim também. Eu perdi meu pai há 3 anos. E levei à frente essa pergunta, né? Aquele que vem das profundezas, no caso dele dos Pampas, né? E entra para durar, para aprender, para ensinar, para viver e desaparecer em 2 cidades grandes, onde ele faz tudo isso, que é Porto Alegre e depois São Paulo. Quer dizer, o Aquino, ele se aproxima de seu pai, ele se escrevendo para que ele continue nas margens vivas do rio, que é nas margens vivas da nossa vida.
do rio que acredito ser o rio Menemozine. Então, eu fiz esse texto pensando a partir desse trabalho. E pensando que a memória, a gente poderia pensar na memória a partir de um ponto de vista hermenêutico, em que a memória nos ajuda a interpretar esse rio, os acontecimentos desse rio, transformando esses acontecimentos, esses fatos em conhecimento. Mas, nesses tempos de massificação da informação, que a informação se transformou em algo quantitativo apenas, é importante que a gente pense nessa memória também de uma abordagem poética. Porque a poética, ela vai nos trazer, o que é fundamental, é o pertencimento. A gente sentir que a gente pertence a esse rio, né? Que seja o rio da memória, da Menemozine. Eu podia, como ele me sugeriu, que falasse um pouco das imagens literárias, poderia associar com questões de gênero. Essa é uma das coisas que me incomodaram no começo do meu contato com as palavras do texto. Na verdade, como até hoje existem algumas dificuldades de situar, por exemplo, Os Sertões de Euclides da Cunha, como obra literária, como obra sociológica, como obra, até certo ponto, de simbolização de uma cultura, esse trabalho do professor Vitor lembra alguns elementos que estão registrados na literatura. Ele tem o seu lado épico, ele tem o seu lado dramático, ele tem o seu lado lírico, e dos três estilos que a Idade Média consagrou como os estilos formais da tradição literária a partir da Idade Média: o estilo sublime, o estilo medíocre, o médio, e o estilo humilde. Os três estilos se encontram no livro. Hoje, as memórias, como se realizavam antigamente, já são facilmente documentadas, facilmente identificadas por vários instrumentos tecnológicos. Mas o que é difícil é documentar aquilo que está na alma, aquilo que representa a projeção simbólica da relação entre o homem e o seu tema, da relação entre o homem e o seu ambiente. O Auerbach menciona que há duas diferenças muito simples entre a figura, que a figura é aquela que nós chamamos, às vezes, na literatura, figuração ou prefiguração. Um exemplo, por exemplo, aqui, Adão prefigurando Cristo, e o símbolo. Essa representação artística de uma realidade inefável, segundo o Carpo. É tão difícil de discutir que está provocando sempre novos trabalhos. Símbolos, alegorias, metáforas, são imagens. Mas são imagens que se manifestam em cada circunstância e que podem trazer diferente sensibilidade para quem as produz e para quem as recebe. É necessário que a gente supere as limitações que às vezes as leituras viciadas nos trazem. Eu não vou ler isso aqui como epopeia ou como romance, mas como várias provocações de produção de outros elementos de memória como esse. Produção de um elemento que dignifica o trabalho do operário, do proletário da informação e da arte. Desculpe mais uma vez esses laivos antigos dos meus vícios socialistas. Mas é o trabalho que dignifica. E é isso que está aqui, que está registrado. Não é aquela palavrão que você disse para o general, não é as suas atitudes irreverentes em relação à igreja e outras instituições, e aqueles comentários que eu
que me divertiram muito sobre o Murilo Macedo e outras coisas, mas a verdade que está aqui, que é a verdade humana, de quem sente na presença de um pai que figura como um autêntico chefe de uma comunidade que precisa ser protegida e desenvolvida. Comunidade que está sendo destruída claramente nos tempos modernos por falta de sensibilidade dos instrumentos de educação, daqueles que têm o poder de decisão sobre a ação política da sociedade. Nós estamos vivendo épocas difíceis em que não se pode conviver. Em sala de aula já não se pode conviver. Nós estamos passando por dificuldades e este livro traz exemplos extraordinários. Claro que tem aqui cenas de rompantes de coragem, de heroísmo, de um jovem que atira num desafeto, ou de parentes que se sentem prejudicados. Há um lado humano comum. E os escritores são aqueles que fazem a vida humana se projetar como elemento necessário para a superação da morte. Porque a poesia supera a morte. É o único elemento, estou falando de poesia, literatura, expressão, arte. A arte é o único instrumento claro, indiscutível, de superação da morte. E isto vive, a memória vive. Pode acabar com um exemplar, mas a poesia não morre, a literatura não morre, a fotografia salva por aquele homem que sabia, pai do nosso querido mediador. A fotografia que ele salvou é o exemplo do seu heroísmo, da dignidade de alguém que sabe que a vida vai se projetar por séculos e séculos. Primeiro eu quero agradecer muito as presenças de todos que estiveram aqui hoje, que estão ainda aqui por instantes, pelo interesse e pela generosidade e paciência de acompanhar esse workshop sobre um livro que eu escrevo para celebrar um centenário de nascimento de uma pessoa que era meu pai, mas de quem eu fiquei detentor de um acervo fotográfico que me chamou a atenção. E ao escrever o livro, eu acabei produzindo um relato que me gratificou muito. Quero agradecer ao senhor Luiz Afonso Costa, que se abalou lá de Tupanciretã, mais de 300 quilômetros de Porto Alegre, tomou um avião para São Paulo e aqui está dando um depoimento interessantíssimo, falando sobre a situação da cidade que foi cenário da atividade profissional do meu pai. E, de alguma forma, ele é o sucedâneo profissional na cidade, profissional da imagem na cidade. E mais ou menos como se o meu pai tivesse sido convidado pela USP para vir aqui. Quero agradecer ao professor Paulo Nassar, que fez essa narração tão interessante, com esse relato entre a filosofia grega e os apontamentos literários mais próximos de nós. A sua preocupação com os acervos de memória são importantíssimos. Então, o professor Paulo Nassar tem essa preocupação. O professor Pelópida Cipriano de Oliveira, que é sempre não apenas entusiasta dos assuntos que ele estuda, mas de tudo que circunda as áreas de seu interesse, tem estado sempre conosco, fez um trabalho pioneiro no seu mestrado, que já faz
20 anos, que foi sobre videoclipe. E o videoclipe, como... Existe ainda videoclipe. Você pode dizer que não existe, mas não existe mais o videoclipe daquela época, como ele foi intuído. Porque ele foi intuído, ele foi inventado, reinventado, e hoje ele é outra coisa. A imagem que o disco faz, chamava assim a dissertação de mestrado. Depois ele fez uma tese sobre videoarte, interessantíssima também. Aliás, eu vejo aqui na plateia o primeiro autor de tese sobre videoarte do Brasil, entendeu? Meu companheiro de vestibular, o professor Arthur Matucci, entendeu? Fez uma tese interessantíssima, instigante, orientada pelo professor Walter Zanini. Eu me lembro de ter ido assistir essa defesa, de tão instigante que era, né? Então, nós vivemos num período em que muitos de nós não apenas intuíram formas de pesquisar e de estudar, mas foram pioneiros em buscar condições de refletir sobre a própria identidade, sobre o próprio fazer profissional e assim por diante. E o professor Oswaldo Humberto Leonardo Sesquim, que em alguns dias estará colocado no olho da rua da universidade, porque vai cometer o pecado de fazer 70 anos, e de 100 não tem escapatória, viu, Zespi? Não tem. Mas você sabe que uma senhora que eu estimei muito, que era minha sogra, né? Ela dizia assim: não importa quantos anos se faça, importa que a gente ainda faça anos. Né? Isso é, de fato, de uma grande verdade. Não importa se a universidade nos quererá depois dos 70 ou não, abrirá espaço ou não, mas o importante é que a gente continua nessa condição. E o professor Sesquim, que tão brilhantemente se expressou, eu quero transformar o encerramento desse segundo workshop sobre o significado da paisagem, sem consultá-lo, sem nada, aproveitar que tem tantas pessoas que gostam tanto dele, eu quero aproveitar numa pré-homenagem da sua aposentadoria e dizer o seguinte: se me competisse dar-lhe um título, eu lhe daria hoje aqui um grande diploma com letras douradas de professor emérito do grupo de colegas que com ele tem convivido tanto tempo. O professor Oswaldo Sesquim, que nosso amigo, nosso colega, nosso professor, colega mais velho, a quem a gente, ainda que seja poucos anos, mas é mais velho, a gente tem admirado tanto nesse périplo que a gente faz pelo mundo do conhecimento, em teses, dissertações, seminários, workshops, cursos, sempre é um privilégio ouvir. E ainda que ninguém vá, ou eu espero que alguém faça isso institucionalmente, mas isso não é importante. Importante é o grande diploma com letras douradas, que poderá estar em qualquer parede, com letras garrafais, subscritos por todos nós que estamos aqui, de permanente, perpétua amizade, reconhecimento e, sobretudo, de gratificação por conviver com essa pessoa tão especial. Muito obrigado e uma salva de palmas para o professor Sesquim.